Hoje eu quero fazer aqui uma explicação do significado destas palavras. Solve et coagula. Esse é um adágio maçônico em latim que significa dissolve e depois junta de novo. Coagula, né, em português. É interessante que esse adágio maçônico foi citado pelo arcebispo Viganò na carta que ele recentemente escreveu ao presidente dos Estados Unidos. Então é interessante nós analisarmos aqui porque ele fez questão de citar essas palavras em latim e por que estas palavras são tão importantes para nós entendermos o método da maçonaria, que também é um método revolucionário. Uma vez que a pessoa entende isso, com certeza fica mais fácil dela compreender o que está acontecendo hoje no mundo e o que está acontecendo hoje na igreja. De fato, depois desse confinamento, de todo esse pânico causado pelo Covid-19, as pessoas começaram a se interessar por esses assuntos e começaram mesmo a acreditar que existe realmente uma conspiração contra a humanidade, ou melhor dizendo, uma conspiração contra a sociedade cristã. E essa conspiração ela vai se desenvolver através de revoluções e de guerras até atingir aquilo que eles chamam de uma nova ordem mundial. Então, a maioria das pessoas não tem dúvida de que a manipulação desse vírus, a forma como esse vírus foi manipulado pela imprensa e pelos governos, é uma maneira moderna que eles estão encontrando para engrenar os seus objetivos dentro da formação dessa nova ordem. Quer dizer que hoje em dia, com os métodos de imprensa e também com a coalizão de todos os governos em torno de um único organismo mundial que nós chamamos de Nações Unidas, então fica fácil deles colocarem esses objetivos em prática sem necessitarem promover tantas guerras, tantas despesas e tantas revoluções como foi no passado. Mas isso não significa que nós estamos num tempo melhor ou que as coisas estão mudando para o bem. Significa simplesmente que os métodos estão sendo aprimorados para atingir os mesmos objetivos. Então a palavra solve significa dissolver. Esse aqui é um princípio da alquimia. A alquimia vai trabalhar com os elementos, ela é sempre presente nas sociedades secretas, no ocultismo, e ela trabalha com os elementos da natureza com o objetivo de transformá-los em elementos mais nobres e mais preciosos. Então é a partir desse princípio da alquimia que a maçonaria vai entender que dissolver quer dizer destruir todos os elementos que estão firmados na sociedade. E depois do solve vem o coagula, quer dizer a unificação de todos esses elementos de novo, porém com uma essência alterada. Então, é o que nós estamos vendo agora. Depois das guerras e das revoluções, ou seja, do período do solve, da dissolução da sociedade cristã, nós agora estamos aperfeiçoando os métodos através dessa imprensa unida na lógica do pânico para fornecer informações precisas que as pessoas
ou obedecem ou estão banidas da sociedade. E aqui nós vamos entrar no coágula, quer dizer, na unificação desse movimento, dessa nova ordem que vai levar a humanidade para o que eles chamam de um novo humanismo. Ou seja, um humanismo aperfeiçoado por essas noções maçônicas de liberdade, igualdade e fraternidade. Então eu quero aqui explicar cada um desses conceitos e ajudar as pessoas que estão um pouco confusas com a situação que nós estamos vivendo, tanto na igreja como no mundo inteiro, na sociedade, e a partir desses conceitos e dessas explicações, ajudar aqueles que têm verdadeira intenção de conhecer a verdade, porque isso é importante, o desejo de uma pessoa de conhecer a verdade revelada por Deus e a partir daí se posicionar diante dessa verdade. Então vamos partir desse conceito e dessa noção que nós acabamos de explicar, desse adágio maçônico, para explicarmos como que eles estão atuando na sociedade, na igreja, e em que ponto que eles já chegaram no seu objetivo de realizar esse novo humanismo que eles tanto propõem, que eles querem fazer com que as pessoas engulam de qualquer maneira. Então comecemos aqui pela carta do arcebispo Viganò. Então, citando a carta que o arcebispo Viganò escreveu para Donald Trump, nós lemos ali o seguinte: que eles esperam beneficiar-se da dissolução da ordem social com o fim de construir um mundo sem liberdade, tal como ensina o adágio maçônico, solve et coagula. Então aqui vejam bem como nós devemos entender essa frase. De fato, eu não acredito que Monsenhor Viganò seja tão ingênuo a ponto de colocar todas as esperanças em Donald Trump. Com certeza ele sabe que o Partido Republicano tem tantos maçons como tem o Partido dos Democratas. Com certeza ele sabe que Trump está envolvido também com esse propósito de transferir a capital de Israel para Jerusalém, que não é outra coisa senão um dos passos para a realização do projeto judaico que vai culminar na revelação do Anticristo. Com certeza ele entende o problema, mas, sem dúvida, essa carta é importante porque ele está preocupado com o povo norte-americano, que se nós formos analisar no contexto atual, é talvez aquela população mais interessada em manter a ordem social cristã. Então é justamente nos Estados Unidos que nós encontramos a maior proporção de pessoas que são adeptas da missa tradicional, de casais que não evitam filhos, ou seja, que têm famílias numerosas. É ali que nós encontramos a maior proporção de pessoas cristãs que estão realmente intencionadas em lutar contra esse projeto de dissolução, como eu disse, da ordem social cristã. Entretanto, esse projeto é irreversível. Nós não vamos agora ser ingênuos e achar que vai ser um presidente ou vai ser um partido que vai agora trazer novamente uma perspectiva boa para a igreja ou para as nossas sociedades. Isso seria muito ingênuo da nossa parte. Mas é claro que Monsenhor Viganò, ele está querendo influenciar a opinião pública norte-americana em vista das eleições que vão se realizar no fim desse ano, para manter Trump no poder, porque ele acredita, e eu também acho,
que esse seria um candidato que ainda oferece uma solução menos ruim do que a dos democratas. De tal forma que, pelo menos, ele ainda defende a vida e ainda defende certos valores cristãos, mesmo que ele tenha com isso interesses eleitorais. Mas agora vamos concentrar aqui nessa frase citada por Monsenhor Viganò, quando ele diz: o solve et coagula. Então é muito interessante nós percebermos essa citação, porque as pessoas hoje em dia criaram uma certa antipatia do latim, e se nós dizemos que celebramos a missa em latim, logo as pessoas dizem: mas a gente não entende, hoje em dia isso daí já é ultrapassado, ninguém entende mais. Entretanto, se eles entram numa sociedade secreta, como a maçonaria, eles vão encontrar termos misteriosos, frases escritas inclusive em latim, e ninguém vai reclamar, pelo contrário, vão dizer: olha que bonito, olha que interessante, é tudo muito misterioso. Então quer dizer que é só com a igreja que não pode haver o mistério e não pode haver alguma coisa que seja sobrenatural. Nós temos que encontrar isso numa sessão de yoga. As pessoas vão repetir os mantras sem saber o que significa e vão achar tudo aquilo maravilhoso. Mas se ela chegar numa missa e estiver celebrando em latim, ele diz: o que aquele padre está fazendo? Nós não estamos entendendo nada. Então você veja a contradição. Então isso aí é propaganda, isso é imprensa. Então é por isso que a gente tem que ter discernimento em cada coisa, cada aspecto. Todas as informações que chegam para nós, a gente tem que saber analisar aquilo à luz da doutrina católica. Senão a gente entra no buraco com todas as pessoas que estão indo na confiança total que elas têm na mídia, completamente envolvida com esses objetivos que são contrários a Deus e contrários à Igreja Católica. Então, essas sociedades esperam se beneficiar da dissolução da ordem social, uma vez que nós consideramos que essa ordem já não existe mais. Desde as últimas guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Mas existe uma ordem artificial que está sendo manipulada para chegar até essa nova ordem. Então, a dissolução da ordem social já aconteceu. E nós podemos dizer que o cume desse processo de dissolução de toda a ordem social cristã foi atingido com a Segunda Guerra Mundial. E é a partir da Segunda Guerra que eles vão começar a criar esse mundo sem liberdade, como está dizendo aí Monsenhor Viganò. Então eles começam com o lema da liberdade, porque a liberdade é o lema mais importante dentro do processo revolucionário, desde a Revolução Francesa, mas eles sempre levam as pessoas, a partir da liberdade, para a tirania. Então é sempre o mesmo processo. Você começa com a bandeira da liberdade e você termina com o regime de tirania. Assim foi com a Revolução na França, assim foi com a Revolução na Rússia, assim é agora com a Revolução que eles estão promovendo em vista de toda essa catástrofe sanitária que está sendo provocada por conta desse vírus. E eles não vão parar por aí, porque como eles já perceberam que as pessoas acreditam na mídia e têm medo de morrer, então agora a melhor tática para fazer as pessoas entrarem nesse mundo sem liberdade é a tática do pânico. É fornecer informações falsas ou semi-verdadeiras para levar as pessoas ao pânico e, através disso, fazer as pessoas obedecer àquelas ordens mais ridículas e mais absurdas, limitando a liberdade das pessoas para, a partir daí, fazer tudo o que eles quiserem sem nenhuma oposição.
Então nós podemos dizer que o período do solve, quer dizer, da dissolução, é o primeiro período revolucionário que vai, vamos dizer assim, da Revolução Francesa até a Segunda Guerra Mundial. E o coágula é promovido a partir daí, principalmente nesses nossos últimos anos, porque nós já vemos um processo de unificação da Europa, de unificação de todos os polos, e a partir desses últimos trâmites, do chamado terror da crise sanitária, nós vemos as pessoas terem uma quase que automática obediência a todas as mínimas coisas que são impostas pelo Estado revolucionário. Então perceba quais são os princípios desse humanismo evolucionista que foi promovido a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Quando eles fundaram as Nações Unidas e também fundaram um ramo das Nações Unidas que é chamado de Unesco. O que é a Unesco? É esse organismo internacional que se ocupa da educação, da ciência e da cultura. Então, é aqui com esse organismo chamado Unesco que eles vão influenciar a mente ou a maneira de pensar das pessoas. Veja o que diz aqui um escrito desse Sir Julian Huxley, que foi o primeiro presidente da Unesco. Ele diz que a paz deve ser fundada na solidariedade intelectual e moral da humanidade. Ou seja, descartamos qualquer interferência de Deus. Segunda frase, muito marcante. A Unesco deve se eximir de toda visão que esteja fora do contexto terreno, se fundando num humanismo mundial. Se você presta atenção, portanto, nesses princípios da Unesco, nesses princípios do mundialismo e desse humanismo evolucionista que a Unesco passou a promover, você vai notar uma semelhança impressionante com essa convocação do Papa Francisco para um dia de um grande pacto educacional que seria convocado em Roma no mês de maio passado. E por causa da questão do Covid, foi transferido para o próximo mês de outubro. Então você vai perceber que essa convocação desse pacto educacional é como se fosse um término de um processo começado com a fundação da Unesco, depois intensificado com os ideais do Concílio Vaticano II e agora levado aos extremos com essa declaração e essa convocação do Papa Francisco para esse pacto educacional. Preste atenção no que ele diz. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio
2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. Então, analisando esse vídeo do Papa Francisco, nós podemos entender agora a gravidade daquilo que nós estamos denunciando. Porque aqui ele não está se comportando como um Papa, chefe da Igreja Católica e pastor universal do rebanho de Cristo. Mas ele está se colocando como um líder mundial que vai agrupar em torno de si todas as religiões. Então é aquele movimento do coágulo, né? Nós estamos juntando depois da dissolução. Quer dizer, depois que foi promovido o Concílio Vaticano II e que os dogmas da fé foram dissolvidos, né? Que nós perdemos aquela certeza, aquela noção fundamental da fé, então nós podemos reunir de novo com uma essência diferente. E é o que eles estão fazendo, promovendo esse humanismo universal, evolucionista, totalmente novo, porque agora todas as coisas se voltam para o homem, como se Deus fosse simplesmente uma ideia que está a serviço do homem. Então é nessa lógica que nós devemos entender que o Papa Francisco aqui se coloca como um agente da Unesco, dos organismos do mundialismo, que vai promover esse pacto universal, esse pacto educacional, como ele chama ali, né, que tende a formar a consciência das pessoas, sobretudo dos jovens, para eles acreditarem que eles têm que servir a esse mundo promovido pela Revolução, pela maçonaria. Ou, melhor dizendo, pelos ideais revolucionários, que nós sabemos que são a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Entretanto, o Papa Leão XIII escreveu essa encíclica Humanum Genus no século XIX, justamente para combater a maçonaria e para nos fazer entender quais são as sutilezas que eles utilizam para transformar os conceitos e levar-nos a acreditar que de coisas que nós temos a impressão de que são coisas boas, acabamos entrando em armadilhas e coisas péssimas que são contra Deus. Então é claro que eles não levantam bandeiras de coisas ruins, mas eles sempre promovem coisas que a princípio são boas, mas com um pano de fundo ruim. Ou seja, com um ideal envenenado, contaminado. E é a partir daí que eles levam as pessoas ao engano e ao erro e ao vício. Porque as pessoas são ingênuas, não conseguem perceber a profundidade das coisas e facilmente caem nessas armadilhas. Então vejam o que o Papa Leão XIII nos diz. Que devemos primeiro entender a liberdade, né, como liberdade de filhos de Deus, através da qual nós podemos ser livres da escravidão a Satanás ou às nossas paixões. Então isso é liberdade verdadeira. Depois, a fraternidade, ela tem a sua origem em Deus, o Criador de todos, e não numa fraternidade simplesmente promovida pelo ideal do amor entre os seres humanos. Isso é totalmente frágil e totalmente inseguro, tendo em vista a nossa condição decaída pelo pecado original. Depois vem a questão da igualdade, que ele diz que está fundada na justiça e na caridade, e que não remove todas as distinções entre os homens, mas das variedades da vida, dos deveres e das ocupações, forma aquela união e aquela harmonia que naturalmente tende ao benefício e dignidade da sociedade. E o Papa então continua dizendo, nesta encíclica magistral,
que a doutrina fundamental dos naturalistas, que a seita dos maçons divulga em seu próprio nome, é que a natureza humana e a razão humana deveriam, em todas as coisas, ser senhora e guia. Então essa frase é fundamental, porque aqui nós já identificamos qual é esse humanismo que o Papa Francisco está dizendo ali. Não passa de doutrina do naturalismo, promovida pela maçonaria. Eles ligam muito pouco para os deveres para com Deus, ou os pervertem por opiniões errôneas e vagas, pois eles negam que qualquer coisa tenha sido ensinada por Deus. Eles não permitem qualquer dogma de religião ou verdade que não possa ser entendida pela inteligência humana. Então, quer dizer, ele resume bem aqui, nessa frase, que nós temos que nos limitar ao homem. Se existe um dogma que ultrapassa a nossa inteligência, que nos leva a uma confiança da fé na palavra de Deus, então automaticamente isso tem que ser abolido, porque nós não podemos dar uma autoridade à igreja ou dar uma autoridade a Deus, mas toda autoridade tem que vir do homem e para o homem. Então percebam aí onde nós estamos entrando. E por fim ainda conclui: é dever especial e exclusivo da Igreja Católica estabelecer em termos claros as verdades divinamente recebidas, ensinar, além de outros auxílios divinos à salvação, com a autoridade própria de seu ofício, e defender a mesma com perfeita pureza. Então aqui nós vamos entender o que deve ser o dever da igreja. Qual é a atuação da igreja? Ensinar as verdades divinamente recebidas. Quer dizer que a igreja não está aqui nesse mundo para promover essas noções humanas de fraternidade, de ecologia, de desenvolvimento, mas ela está aqui para ensinar essas verdades que foram reveladas por Deus. De ensinar quais são os auxílios para a nossa salvação. E ter uma autoridade própria, e defender essa autoridade com essa perfeita pureza, ou seja, com essa fé pura que é transmitida pela tradição da igreja desde o tempo dos apóstolos. Então aqui está descrito o dever da igreja. E é por se desviar desse seu dever que a igreja também se desvia de Deus. Porque ela perde a noção do que representa a sua missão, do que representa aquilo que Deus quis para a igreja ao estabelecer, ao fundar a igreja sobre a rocha que é Pedro. Então Cristo não quis outra coisa senão que a igreja ensinasse a verdade. A partir do momento que a igreja deixa de ensinar a verdade e passa a servir aos interesses de uma humanidade, entre aspas, que está descomprometida com Deus, então nós temos uma falsa igreja. Essa é uma conclusão lógica desse nosso estudo, dessa encíclica do Papa Leão XIII. Então eu quero expor aqui as 4 noções fundamentais que ele nos transmite e que as pessoas hoje em dia perderam completamente. Se nós não temos essas noções fundamentais, então com certeza nós não seremos capazes de discernir o problema que nós estamos vivendo. E seremos com certeza levados pelos ventos dessas novidades, dessas falsas doutrinas, até perdermos a nossa própria salvação. Então é o que acontece com a maioria dos católicos, que se deixam levar simplesmente por se convencerem que a autoridade da igreja está sempre certa, mesmo que ela esteja fazendo tudo o contrário que Nosso Senhor disse no Evangelho. Eles se deixam levar pela maioria. Bom, se a maioria está fazendo assim, se é mais confortável,
Se é mais cômodo, então nós vamos seguir o mesmo caminho, né? É como o gado. O gado vai seguindo, todo o rebanho vai junto e eles não vão parar ali para discernir se estão fazendo um caminho para as pastagens ou se estão chegando no abismo, né? Simplesmente vamos seguindo o rebanho, né? Então veja as noções fundamentais que nós encontramos aqui no ensinamento do magistério e que devem nos ajudar a entender o que acontece hoje. Primeira noção fundamental: qual é o papel da igreja? A igreja tem que se colocar a serviço da humanidade? Talvez. Mas antes disso, o papel da igreja é se colocar a serviço de Deus. E a serviço da verdade, como disse o Papa Leão XIII, que Deus revelou. Então, um exemplo. Completou ontem 5 anos da encíclica Laudato Si, que é como a carta magna do Papa Francisco, né? Então, se você ler essa encíclica, você vai encontrar muitas noções interessantes, a defesa da ecologia, das matas, das florestas, dos animais, coisas muito interessantes e com certeza muitas coisas verdadeiras, misturadas com coisas e com informações que são falsas. Mas o que as pessoas têm que perceber é que não é o papel da igreja se envolver com tais coisas. Então, por que o Papa Francisco coloca o tema da ecologia como a sua bandeira fundamental? Porque faz parte do projeto do mundialismo organizar e juntar as pessoas por um ideal. Porque as pessoas se unem em torno de um ideal. Então é o processo do coágula, né? Nós vamos unir. Qual vai ser o ideal agora? Como nós descartamos a fé, então o ideal vai ser a promoção de certos valores, como por exemplo o ecologismo, né? Que é uma bandeira que une as pessoas. Todos estão interessados em ter um planeta habitável, né? Conter a poluição e tudo isso. Mas nós sabemos muito bem que os poderes mundiais poderiam resolver o problema da ecologia no prazo de uma semana. Mas eles não têm interesse nisso. Eles simplesmente usam dessa bandeira para unir as pessoas em torno de uma causa, porque isso é importante. E como o Papa Francisco está a serviço disso, ele tem que colocar ali que a sua carta fundamental é a Laudato Si, né? Essa encíclica que foi publicada há 5 anos e que vai terminar inclusive com uma oração que ele convida todos a rezarem, todos que acreditam em Deus, mesmo que não sejam cristãos. Então rezem essa oração, vocês todos que acreditam em Deus. Então perceba qual que é o pano de fundo, né? Você promove uma coisa boa, que é a ecologia. Quem que vai querer, né, a destruição, a morte dos animais, destruição das matas? Isso não faz parte, né, de um projeto de uma pessoa do bem. Mas é com esse pano de fundo que você vai então unir as religiões mais uma vez e convocar para esse coágula, né, para essa unificação em torno do ideal maior, que é a humanidade feliz num planeta muito bem habitável. Então perceba qual é o projeto, né, sendo que não seria isso um papel da igreja. Então você veja que a ecologia é hoje uma nova teologia da libertação, né? É um projeto interessante que leva as pessoas a se unirem. E eles dizem, veja como o Papa está preocupado com o planeta Terra, né? Mas, na verdade, não deveria ser essa preocupação do Papa. Ele deveria, em primeiro lugar, se preocupar com a salvação das almas. É onde entra o segundo ponto, que é o grau de importância de cada coisa. Antes de eu me preocupar se os animais estão morrendo, eu tenho que preocupar se as almas estão indo para o inferno. Porque a alma de uma pessoa é mais importante do que a vida daquele animal. E hoje nós também perdemos essa noção do grau de importância, né? E é nesse sentido também que nós vamos analisar a dimensão horizontal que eles colocam todas as coisas. Ou seja,
Tudo começa no homem e termina no homem, né? Como eu estava dizendo. E mesmo a questão ecológica, né? Você coloca a ecologia como um projeto para o ser humano viver melhor, né? Então, se você é um ser humano que destrói a natureza, você é o inimigo da humanidade, o inimigo da nossa casa comum. Então você tem que se converter. É o que eles estão usando hoje, o termo a conversão ecológica, né? Então a conversão ecológica é uma mudança de consciência, né, que vai envolver com certeza o tema desse pacto educacional, para as pessoas saberem que nós temos que preservar o nosso planeta para podermos viver bem. Ótimo, mas como nós vamos chegar no céu? Essa é a questão, né? Então veja o grau de importância de cada coisa. Por exemplo, a festa do Sagrado Coração de Jesus, que nós estamos celebrando hoje, num tempo anterior ao concílio e a essas ideias, era a promoção de certos valores verticais, como por exemplo, a adoração a Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a reparação pelos nossos pecados, né? Então são elevações a Deus, são valores verticais. Mas hoje em dia, se eles vão divulgar a festa do coração de Jesus, eles vão dizer: veja como Jesus nos ama, veja como Ele é misericordioso, né? Então mesmo as questões fundamentais da religião passam a ser moldadas somente no plano horizontal. E é isso que as pessoas também não percebem, porque eles vão dizer: mas como que pode ser ruim? Como que pode ser uma coisa do mal? Eles não têm mais a noção de que a heresia é uma diminuição do dogma da fé e não necessariamente uma pregação de coisas malignas, né? Então, se eu diminuo, por exemplo, se eu faço uma omissão grave de coisas fundamentais que fazem parte da nossa fé católica, então eu caio na heresia. E essa heresia, o termo grego mesmo, heresia, significa isso. Eu vou diminuir a fé para pregar somente alguma parte que me interessa, né? É o que está acontecendo. E deixamos de visualizar o grau de importância de cada coisa, porque para eles não é mais importante pensar em Deus ou amar a Deus sobre todas as coisas, mas o que realmente importa é amar o próximo e viver o hoje. Esse é o lema desse novo humanismo. Depois, terceira noção fundamental é a diferença de fé e de crenças. Uma coisa é a pessoa ter uma crença, outra coisa é a pessoa ter a fé. Aqui eu digo no singular, porque fé é uma coisa só, é um depósito, é um dogma, é uma coisa completa, que envolve a fé integral que a Igreja Católica recebeu dos apóstolos, que ela então ensinou, conservou e desenvolveu através da proclamação dos dogmas. Então, uma vez que a Igreja Católica ela é depositária da fé, ou seja, né, desse depósito completo da fé cristã, então ela passa a ter uma missão fundamental de ensinar e de defender essa fé. Agora, hoje em dia as pessoas confundem fé com crenças e por isso eles acham que não tem problema nenhum do Papa estar promovendo as outras religiões, porque eles dizem que cada um tem a sua fé. Afinal, cada um tem a sua fé. O que importa é que a pessoa acredite em Deus. Essa frase é falsa, né? Não é isso que importa. O que importa é obedecer a Deus e acreditar naquilo que Ele revelou, que é a única verdade. Veja a diferença. É o que cai na quarta noção. É a vontade do verdadeiro Deus. Antes de nós fazermos aquilo que nós queremos, nós temos que nos perguntar: qual é a vontade desse verdadeiro Deus que se revelou em Jesus Cristo para nos dar a vida eterna? Assim nós vamos conseguir a nossa salvação e vamos conseguir também os bens que nós precisamos para essa nossa vida, né? Com certeza vamos ter a paz, vamos ter a fraternidade, a verdadeira liberdade e todos os frutos do Espírito Santo. Mas ao invés das pessoas buscarem essa sintonia com a vontade do verdadeiro Deus, eles buscam simplesmente atender aos anseios do homem,
que não necessariamente estão correspondendo aos desejos de Deus. Essas noções fundamentais também nos levam a essas conclusões para nosso discernimento, para sabermos onde está o verdadeiro Deus e onde está o falso Deus enganador, que nós também chamamos pelo seu nome de Lúcifer. Veja que para Deus existe uma só verdade que Ele nos revela, que Ele nos transmite, e compete a nós acolhermos essa verdade e nos submetermos a ela. Uma vez submetendo-nos a essa verdade, nós entramos numa estabilidade, porque a verdade é imutável e a nossa natureza é imutável. Uma vez que Deus nos criou para sermos o que nós somos. E a partir daí, nós nos relacionamos com esse Deus imutável em vista de uma realidade sobrenatural, que é a vida eterna que Ele nos propõe. Então, os valores da verdadeira religião estão baseados nesse trinômio da verdade, da estabilidade e do sobrenatural. Entretanto, Lúcifer, revolucionário com seus agentes, visa, através do seu projeto Solve et Coagula, estabelecer o relativismo, ou seja, não existe uma verdade única. Do relativismo, nós adotamos a mentalidade evolucionista, que todas as coisas mudam, por isso nós não podemos ter critérios absolutos para absolutamente nada. E uma vez que nós adotamos o evolucionismo, nós conseguimos nos basear no naturalismo, ou seja, nós nos fechamos para qualquer realidade sobrenatural. É por isso que eu dizia que não existe mais a verticalidade na pregação da igreja, e é por isso que os papas, principalmente agora com o Papa Francisco, não falam mais quase nada de vida eterna, de céu, de inferno, de realidades que estão no plano sobrenatural, mas se limitam a falar da política e dos acontecimentos humanos e da nossa realidade humana, palpável e natural. Então é nessa diferença que você vai notar com mais clareza em que ponto nós chegamos. E eu convido você, inclusive, a analisar agora esta palestra de Leonardo Boff, que é um dos mestres por excelência dessa nova igreja, dessa nova doutrina, desse novo humanismo evolucionista, e você assim vai perceber como ele encarna perfeitamente esses ideais e como ele consegue convencer as pessoas de que esses ideais são perfeitos e devem ser os paradigmas para essa nova humanidade educada segundo esse novo modelo de religião. E me recordo de uma frase do Dalai Lama. Eu tive uma vez a oportunidade de participar de um debate em Berlim sobre religião e paz. E na pausa eu perguntei no meu mau inglês para ele qual era a melhor religião. Lógico, eu esperava que ele dissesse, é o budismo. Budismo tibetano, que tem 3.000 anos de idade. Nós cristãos temos 2.000 só. E ele sorriu e disse, Sr. Boff, a melhor religião é aquela que te faz melhor. Eu fiquei parado, fiquei perplexo. Não esperava. Então, para sair da perplexidade, eu disse, o que me faz melhor? E aí eu vi o tom budista dele. Aquele que te faz mais compassivo, mais amoroso, mais solidário, mais sensível aos seres humanos. A religião que faz isso de você, essa é a melhor religião. Então cada um de vocês tem que escolher o caminho espiritual, onde vocês se sintam mais humanos, mais plenos. Porque Deus não está em lugar nenhum, porque Ele está em todos os lugares. Ele não se encontra num lugar, Ele se encontra em todos os lugares.
Se não fosse assim, não seria Deus, seria um ídolo. Então, quando nós ouvimos essas convincentes palavras de Leonardo Boff, nós vamos perceber a que ponto nós chegamos. Nós vamos perceber como nós estamos distantes da verdadeira religião e, ao mesmo tempo, nós vamos ter um discernimento para perceber como as pessoas estão enganadas. O fim de tudo isso é estabelecer uma religião sem dogmas, que nós podemos chamar de religião do homem. A religião do homem é exatamente aquela como Dalai Lama descreveu para Leonardo Boff. É uma religião que te faz bem, que te faz melhor. É uma religião que faz você ser uma pessoa melhor para com os outros, com mais compaixão, com mais caridade, com mais espírito de serviço. Isso não é outra coisa senão uma motivação para ajudar o próximo. Uma motivação puramente humana, que não tem nada a ver com a graça que nos é oferecida pela salvação de Cristo, que não tem nada a ver com a redenção que Cristo operou na cruz, com o seu lado aberto, perfurado por nós, com a sua morte preciosa, que é o preço único e infinito da nossa salvação, e não tem nada a ver com a doutrina estabelecida na cruz, na ressurreição e em Pentecostes. Ou seja, a doutrina que os apóstolos tiveram e que espalharam pelo mundo e que deu origem àquilo que nós chamamos de uma igreja una, santa, católica e apostólica. Mas a ação revolucionária de Satanás com os seus discípulos fez com que as pessoas se convencessem da perversidade da religião verdadeira e fizessem com que essa religião fosse dissolvida para que fossem evitadas as guerras e os conflitos religiosos. Então, a partir da dissolução dessa igreja una, santa, católica e apostólica, nós vamos agora para o coágulo, ou seja, para a formação de uma outra igreja, de uma outra religião que é totalmente aberta ao relativismo e ao desejo de cada pessoa conforme as suas aspirações revolucionárias, egoísticas e humanas. Ou seja, é uma completa ruptura com o verdadeiro Deus. Ora, ao lado disso, nós temos também o ateísmo e o satanismo, que eles promovem abertamente. Por quê? É lógico que a pessoa tem a liberdade de não praticar religião nenhuma, de se proclamar completamente ateu, e isso também facilita esse desenvolvimento desse governo universal, porque o ateu não faz oposição a essa mobilização universal pelo bem da humanidade. E ao lado deles está o satanismo, que é hoje promovido abertamente entre os jovens e os adolescentes. Então, cada vez os jovens, as crianças, os adolescentes estão recebendo uma lavagem cerebral intensa para eles aceitarem e adorarem o demônio, Satanás, Lúcifer, porque nesse contexto satânico, nós vamos progressivamente passar desse humanismo, dessa humanidade para o bem, que não tem fundamento nenhum, para uma humanidade que está a serviço desse falso Deus que é chamado Lúcifer, que vai se apresentar como salvador da humanidade, como aquele que é capaz de garantir a vida perfeita para o homem. E agora o que mais nós nos deveríamos preocupar é com essa geração de jovens e adolescentes de hoje que estão sendo formados na mentalidade luciferiana. Então você observa, por exemplo, a escritora J.K. Rowling, que escreveu esta série do Harry Potter, que faz um sucesso imenso entre milhões de jovens e adolescentes que, através desses escritos, são introduzidos no mundo da magia.
Então você percebe que ela também usa no seu braço uma tatuagem com esse escrito Solve et Coagula. Porque são pessoas envolvidas nessa mentalidade. Eles são pagos para isso, eles são promovidos. Todas as coisas que eles fazem têm sucesso, porque a mídia está do lado deles. Então eles promovem a cultura, a educação, a música, todos os meios de entretenimento em volta desse projeto. Vamos dissolver, quer dizer, o solve, o mundo cristão antigo, e vamos implementar esse coágula, ou seja, vamos unificar as pessoas nessa grande mentalidade humanística e evolucionista que nos leva à adoração do falso Deus que eles chamam de Lúcifer. Concluindo essa nossa conferência, eu exorto a cada um a se posicionar diante dessa ruptura que nós estamos vendo, dessa apostasia completa, deste afastamento do verdadeiro Deus, da verdadeira fé e da verdadeira doutrina que é transmitida pela Igreja Católica. Então é por isso que Nosso Senhor proclamou no seu Evangelho, escrito segundo São Lucas, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Então essa é a pergunta que se coloca nesse momento. E se nós percebemos que nesse nosso mundo está extinta a verdadeira fé, então é por isso mesmo que nós temos que lutar e ter coragem, porque sabemos também que a nossa libertação está próxima, que nosso Senhor virá e vai extirpar todo o erro, toda a apostasia e todo esse satanismo que nós estamos vendo implantar diante dos nossos olhos. Tenhamos coragem, sejamos verdadeiros soldados do coração de Jesus, para que Ele reine entre nós e para que Lúcifer seja destruído e o seu império seja completamente consumido pelo fogo. Amém.